com alegria, com as bênçãos de Deus, especialmente com as luzes do Divino Espírito Santo, com a proteção, as bênçãos do menino Deus, e especialmente a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. E mais uma vez aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Sabemos que muitas pessoas estão em sintonia conosco e eu rezo sempre também por essas pessoas, que o Espírito Santo, que é o autor das luzes, ilumine a todos, ilumine a mente do Padre Pedro e dê a ele também a força de vontade, não somente de conhecer o caminho certo pelo qual devemos percorrer nesta vida para chegarmos um dia na visão eterna, mas especialmente também a força de vontade para seguir para o caminho certo. Uma coisa é o motorista de automóvel ou de caminhão, ou mesmo de moto, ou mesmo de bicicleta ou de trator, conhecer o caminho, conhecer a estrada mesmo interior. Outra coisa é seguir, porque se a pessoa não está atenta ali no volante, pode acontecer aquilo que ele não esperava e que as pessoas que também viajam com esse taxista ou com esse dono do automóvel, pode acontecer de sair da estrada ou de tomar uma outra direção e pode acontecer um desastre com pessoas feridas e pessoas também até falecidas. Então devemos sempre estar atentos, tanto na oração como no volante de qualquer automóvel, mesmo de uma moto. Como é triste quantas pessoas, infelizmente, estão morrendo no trânsito. Mas, segundo as pessoas, a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, dizem que foi um descuido da pessoa. A pessoa não estava atenta ou não cuidou da revisão do seu carro, ou os pneus muito carecas ou muito vazios. Tudo isso deve o motorista ter o cuidado. Ou, pior ainda, a embriaguez. Eu tenho pena, às vezes, os motoristas de caminhão lutando, se esforçando para chegar a pagar o caminhão que ele comprou, então vão dirigindo horas extras. E o sono aparece quando a pessoa menos espera, e questão de 5 segundos, ou até menos, um pouco mais, pode acontecer o indesejado, ou sair fora do asfalto ou de qualquer estrada, ou, infelizmente, ir contra outro automóvel ou outro caminhão. Bem, nós estamos, então, hoje, numa quinta-feira, onde, de vez em quando, eu gosto de acentuar quanto é importante o sentido de gratidão. No sábado, melhor ainda, no domingo passado, também no sábado à noite, quem participou da missa das 19 horas, que nós temos aqui na nossa paróquia,
Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, e domingo sempre a missa das 10, muito lotadas, e domingo à noite, 19 horas, onde especialmente foi abordado o Dia dos Pais com uma homilia. E vamos aqui colocar para os telespectadoras e telespectadores, você encontra no livro do Eclesiástico. Tem o livro Eclesiástico e o livro do Eclesiastes. Uma pessoa, já faz alguns anos, eu me lembro, me dizia, mas Padre Pedro, o senhor falou lá no capítulo 3 do livro do Eclesiástico. Eu procurei e não encontrei, eu queria ler a questão de como a gente deve proceder no relacionamento com o Pai. Simão, você procurou no Eclesiastes ou Eclesiástico? Ai, mesmo, Padre Pedro, tem os dois livros, claro. Você, de certo, procurou no Eclesiastes. Foi isso, Padre Pedro, foi isso mesmo, o senhor tem razão. Então, aqui vou colocar, apenas lendo um pouco, sem muito comentário, no livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos 6, 7, 9 e depois também o versículo 14 e 15. Depois vamos passar para o capítulo 7, versículos 29 e 30. Mas aqui na Bíblia tem muitas passagens da Bíblia Sagrada que falam o nosso relacionamento para com o nosso pai, a nossa mãe. Mas devemos sempre nos lembrar de rezar por eles. Se estiverem falecidos, a nossa oração pelo eterno descanso, como é o caso do meu pai, da minha mãe. A minha mãe faleceu antes, e Paulina Regina Queires e Weber, daqui de São Pedro de Alcântara. O papai, José Augusto Brandt e Keller, de Brusque, Guabiruba. Mas aqui, então, passemos. Olha, o capítulo 3, versículo 6, nós lemos. Aliás, podemos já passar para o versículo 6. Quem honra seu pai. O que quer dizer quem honrar? Honrar quer dizer obedecer ao pai. É dar alegria aos pais. Um filho ou uma filha que não estuda, por exemplo, que poderia estudar e empacou, não quero mais estudar. Futuramente se arrepende. Eu fui professor 37 anos. Aqui em Florianópolis, eu tive mais de 20 mil alunos. Alguns hoje médicos, ou um outro deputado, um outro foi candidato a prefeito de Florianópolis, foi meu aluno. Enfim, muitos estudantes, milhares, 20 mil aqui em Florianópolis, em outras cidades, mas então, de repente, eu não vou mais estudar. Olha, você vai se arrepender. Para quantos que eu disse? Procure rezar o Espírito Santo. Aliás, ao falar em Espírito Santo, na próxima semana estarei distribuindo também a oração, especialmente para estudantes e professores, ou por qualquer pessoa, vai ter ali na igreja de Coqueiros, os dons do Divino Espírito Santo, o dom da inteligência, para que estudantes rezem o Espírito Santo. Eu tenho diversos sobrinhos, sobrinho-netos, sobrinhos bisnetos, médicas e médicos. Eu sempre incentivei, como também nos meus programas de rádio, de TV, nas Santas Missas, eu tenho incentivado sempre, estudem. Quanto é importante o estudo. E pessoas que relaxaram o estudo, depois querem arrumar emprego e não conseguem. Mas é claro,
porque você tem que passar por um teste intelectual. Mas se você não passa nesse teste, já é difícil uma pessoa aceitar você para algum emprego. Bem, mas continuando aqui no versículo 6, quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Se ele foi agora obediente ao pai, à mãe, então Deus o abençoará para que os filhos dele também procurem ser obedientes para ele. Então, e continuando, e será ouvido também da parte de Deus no dia da oração. Se ele é obediente aos pais, então ele tem a proteção maior também de Deus. E no versículo 7, quem honra seu pai gozará de vida longa, viverá mais anos. E claro que você quer viver mais anos. Então procura obedecer ao seu pai, procura ser bom para o seu pai, procura colaborar com o seu pai. Então aqui, repetindo o versículo 7, quem honra seu pai gozará de vida longa, quem lhe obedece dará alegria à sua mãe. É claro, nenhuma mãe gosta de ver um filho, uma filha desobedecendo ao pai. Mas o pai é muito enérgico. Mas quantos filhos hoje com 30, 40, 50 anos dizem: eu hoje reconheço, agradeço a Deus ter um pai que me botou na linha, que exigiu isso, exigiu aquilo de mim e tal. Olha, o reconhecimento vem. Então, claramente, dá alegria para a sua mãe. E continuando, vive vida longa, quem lhe obedece dará alegria à sua mãe. E continuando, então, no versículo 9, honra teu pai por teus atos, pelas tuas ações, tuas palavras e tua paciência. Às vezes vem pessoas que dizem: ai, Padre Pedro, a mãe e o pai são tão chatos, eu não tenho mais paciência para lidar. Olha, você quer viver até 70, 80, 90 anos ou mais? E você sabe que vai ser a mesma pessoa de hoje? Ou você vai ser muito manhosa, muito impaciente, muito teimosa? E ali você tem que pedir a proteção de Deus para lhe dar força, porque toda pessoa idosa tem as suas maniazinhas, mas deve saber, então, ter paciência também. Muitas vezes já é uma pessoa trôpega, uma pessoa com bengala, então tem que ter paciência, calma dessa pessoa. E não como eu vi uma vez lá perto da catedral, eu caminhando lá, indo para um compromisso, mas a pé. Então, um vovozinho vinha caminhando devagarzinho, trôpego, cansado da vida, porque talvez trabalhou muito na vida para sustentar os seus filhos. Agora o filho, com a porta do carro aberta: pai, depressa, pai, eu estou com pressa, eu tenho um compromisso, depressa, pai. Por que é que você me deu vontade de dizer? Por que você, filho, não vai lá dar a mão para o pai, tudo isso, né? Não nessa impaciência, mas em briga de família. O Padre Pedro tem muita experiência. Eu não gosto de me meter, porque eu não sei da situação desse filho, podia brigar comigo ali na hora. Então eu fui rezando para que ele despertasse para ter mais paciência. Então, versículo 9, ter paciência, a fim de que ele, o teu pai, te dê
a sua bênção para sempre, a bênção permaneça na sua vida. Veja agora o versículo 14. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes, não o entristeças durante a sua vida. Quantos filhos que às vezes não atendem como deviam atender a velhice do pai. E veja o último versículo. Se seu pai perder a memória, desfalecer e, na memória, ser esquecido, ser bondoso para com ele, pois tua caridade para com teus pais não será esquecida da parte de Deus. E veja ainda o versículo, 2 versículos do capítulo 7 do livro Eclesiástico, onde diz: honra teu pai de todo o teu coração. Não esqueças os gemidos de tua mãe ao dar à luz. Quanto sofrimento às vezes mães passam para dar à luz a uma filha ou a um filho. E as mães que nesse momento estão me escutando e estão me vendo na TV Primeiro, TV São José, pode dizer realmente com aquela filha eu não sofri nada, mas com outro filho ou com outra filha eu sofri muito. Os gemidos de tua mãe. E diz, lembra-te que sem os teus pais não terias nascido, e faze por eles o que fizeram por ti. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Diz a verdade que muitas vezes não querem escutar. E se nós podemos aqui ouvir a palavra de Cristo Jesus, de Mateus capítulo 18, versículos 1 e seguintes, onde, o que é que aconteceu? Diz Jesus, ali a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Naquele tempo, os discípulos, os apóstolos, aproximaram-se de Jesus e perguntaram para Jesus. O que perguntaram? Vamos ver o que diz a Bíblia. Ai, quanto pai, quanta mãe tem que ter paciência com o seu filhinho de 4, 5, 6 anos, diariamente 3 ou 4 perguntas que fazem. O pai e a mãe têm que ter paciência. Alguém pode dizer, Padre Pedro, 3, 4 vezes? Eu tenho uma filhinha em casa, um filhinho, ele está com 6 aninhos ou 5 aninhos, mas, meu Deus do céu, quanta pergunta que ele me faz. Mas vai tendo paciência, vai explicando. Ele quer desenvolver a sua mente. Ele não sabe ainda ler tudo isso. Domingo, eu vi uma criança com 5 aninhos que já está lendo bastante. Está lendo corretamente. E certo, ele pegou e leu muitas vezes. Não, o pai, Padre Pedro, vê aqui que o meu filho já sabe ler. E deu lá, no almoço lá, deu lá um papel para ele. Olha, tal. E era sobre o restaurante, uma historiazinha lá e tal, que ele nunca tinha visto. Então, a criança, mas então eles enchem de perguntas, e é bom ir respondendo na medida. A criança se contenta com qualquer resposta do pai e da mãe. Vê se ele continuar fazendo, ela continuar a fazer pergunta, tenha paciência. Ou se não, diga, olha, agora a mãe está tão ocupada, o pai está tão ocupado, mas outra hora você vem e tal, e faça as perguntas todas que você quiser. Então aqui diz, e os discípulos perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus?
O que você responderia se o filhinho de 8 anos fizesse essa pergunta, porque ele leu na Bíblia, e Jesus logo vai responder. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio dos apóstolos e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Veja que Cristo diz, se não vos converterdes. O que está atrás dessa palavra converter-se? Talvez Jesus Cristo viu eles sendo muito orgulhosos, muito autossuficientes, muito cheios de si. Quem manda aqui em casa sou eu, às vezes o pai pode dizer. Não precisa ser tão enérgico. Não, você tenha paciência, mas olha, quando você tiver a sua casa, ali você manda. Agora aqui o pai é que manda. Não, porque tem filhos de 14, 15 anos, dão às vezes uma resposta brusca contra a mãe. Aí o pai tem razão de se colocar. Não, senhor, aqui quem manda, enquanto você está aqui, eu conheço uma doutora que não é aqui em Florianópolis, é em outra cidade. E simplesmente disse para a filha, enquanto eu estou pagando os seus estudos, enquanto que você está comendo aqui na minha mesa, e você não ajuda em nada para comprar os alimentos, mas eu dou graças a Deus que você é estudiosa, mas não querer já imperar aqui, mandar aqui. Não, a mãe faz bem. Uma menina de 13 anos e meio ou 14 anos querer mandar na mãe, onde é que se viu? Ora, a mãe já tem uma experiência grande da vida e ela também, a filha, vai tendo experiência. Mais tarde, quando ela tiver a sua criança, ali ela vai ver como nem sempre é fácil, hoje em dia, ser mãe, ser pai. Então, Jesus disse, quem não se converter, quem não for humilde, simples, como uma criança. Por que todo mundo gosta de uma criança? Porque ela é simples e ela diz a verdade. A criança, você quer saber alguma coisa do pai e da mãe dessa criança? Quando a criança está sozinha e os pais não estão ali, pergunte como é que está o pai e a mãe. A criança ali vai abrindo a boca e vai dizer, ei, ô Padre Pedro, o pai e a mãe às vezes se brigam com a boca e tal. Eu até me assusto às vezes. E o pai e a mãe é exigente. O pai quer tudo na horinha certa e tudo isso também. Mas cada pai é cada pai, nós sabemos. Mas tem um jeito de mandar e tem um jeitinho de mandar. Hoje em dia, os dois, pai e mãe, devem sempre combinar entre si, nunca discutir diante dos filhos. Isso, qualquer pai que é psicólogo, parapsicólogo, sabe disso, né? Quer discutir? Discuta quando vocês dois estão. Olha, naquele dia você foi muito exigente para sua filha ou para o seu filho, você foi injusto, pai. Diga para ele. E ele tem que refletir, tem que dialogar com ela. Realmente, eu reconheço e sempre que eu for assim, me chame a atenção. Porque às vezes há pais e há mães também. Há um jeito de falar. Eu me lembro da minha mãe, sempre aquela calma, aquela tranquilidade. O pai era mais exigente e tal. Bem, mas, então aqui. Então, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome, diz Cristo Jesus, uma criança
como esta criança é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do Pai que está nos céus. Então veja a lição que Cristo Jesus deu. Eu sempre rezo e peço a proteção do anjo da guarda por todas as crianças. E os pais deveriam sempre rezar pela criança, pedir que o Espírito Santo ilumine a criança desde pequena. Há crianças que são muito amáveis, muito obedientes aos pais, mas há crianças, às vezes, revoltadas, chateadas, é do temperamento. Mas quem pode mudar um pouco o coração e o pensamento dessa criança é exatamente o Espírito Santo. Bem, nós ontem celebramos o dia de Santa Dulce Lopes, que é a padroeira também do apostolado da oração do Brasil. E no próximo domingo estaremos celebrando Nossa Senhora Assunta, ou seja, elevada aos céus. Uma coisa é Cristo Jesus, que subiu com seu próprio poder, porque era filho de Deus. E Nossa Senhora ela não passou na Palestina. Eu visitei uma igreja com um grupo de peregrinos há tempos atrás, há anos atrás, onde tem uma igreja intitulada Nossa Senhora da Dormição. Dormição, o que é? É no momento que a pessoa está se apagando para pegar no sono, a dormição. Então, a igreja da dormição está dizendo para nós que Nossa Senhora não morreu, mas Nossa Senhora foi elevada aos céus. Estamos, então, terminando também o nosso programa. A todas e todos almejamos a saúde, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e os nossos telespectadores ou telespectadoras, a Adalgiso Brasil e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros, Nelci Prudêncio, Valmir Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes Melo Costa, Rômulo Bittencourt, Reinaldo Silveira e Caterine, Fernando Henrique da Silveira. A todas e todos, então, saúde e proteção, acompanhar das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e também a nossa oração pelos enfermos, a bênção em favor dos enfermos e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e com devoção esta água abençoada.